Em vídeo anterior, nós estudamos o efeito sinérgico do tabaco e do álcool, a redução desse uso abusivo, seja do tabaco e do álcool, como uma maneira de promover a cura do câncer. De maneira que nós vimos que o tabaco age como um indutor da carcinogênese, na direção de que ele atua promovendo a geração de substâncias químicas carcinógenas, tais como o acetaldeído, a acroleína, o formaldeído, o benzeno, que formam adutos com o DNA celular, ou seja, formam ligações químicas capazes de induzir mutações. Mutações essas que, quando o indivíduo ele faz uso também abusivo do álcool, os seus mecanismos de reparo desse DNA alterado pelo tabaco, pelas mutações induzidas pelo tabaco, se reduz. Isto posto, no vídeo de hoje nós daremos sequência ao estudo da cura, das possibilidades de cura do câncer oral, por meio da prevenção. E basicamente os meios preventivos no contexto da cura do câncer são basicamente uma alimentação saudável, manter o peso, a realização de exercícios físicos diários, evitar o uso do tabaco, reduzir o uso abusivo do álcool, a reduzir a exposição ao sol, aos agentes como a poluição da água, dos alimentos, ambientes poluídos com substâncias tóxicas como o amianto, e também você saber manejar o estresse e dormir bem. Esses são fatores relacionados com a prevenção do câncer oral, além da vacinação. Vacinas essas que, no contexto da cura do câncer, podem ser utilizadas tanto para prevenir o câncer, como no caso dos cânceres associados a doenças infecciosas, como, por exemplo, do colo do útero, da orofaringe, que é associada ao HPV, ao papilomavírus humano, que se dispõe de vacinas contra esse tipo de vírus, e também no contexto das hepatites, das vacinas anti-hepatites, na direção de prevenir os carcinomas, os cânceres de fígado. É importante se ressaltar que, nesse contexto das infecções virais, a despeito delas de fato serem associados com a iniciação do cânceres nessas localizações, orofaringe, colo do útero e fígado, os pacientes, usualmente, quando apresentam essas infecções virais associadas a esses tipos de cânceres, eles apresentam uma sobrevida maior, porquanto o sistema imune reconhece essas partículas, essas moléculas, essas proteínas virais como não próprias do organismo, e induz uma resposta imune contra essas partículas virais e, consequentemente, as células cancerosas que expressam essas partículas virais, de maneira que a sobrevida do paciente, o tratamento, a cura, muitas vezes pode ser facilitada. E dentre as vacinas terapêuticas, se ressaltam várias vacinas, dentre as quais a base de RNA mensageiro. É importante ressaltar que as vacinas, elas guardam uma relação direta com a expressão de antígenos tumorais de rejeição. Esses antígenos tumorais de rejeição nada mais são do que moléculas, proteínas, que são expressas na superfície das células e que induzem uma resposta imune contra essas células que expressam esses antígenos. É importante ressaltar que a eficácia dessas vacinas ela guarda uma relação com o tipo de antígeno de rejeição tumoral que é expresso na superfície celular. Por exemplo, nós temos antígenos tumores específicos que são produzidos pelas células cancerosas, ou então as partículas virais que se depositam sobre essa superfície das células cancerosas, que induzem uma resposta imune capaz de destruir essas
essas células tumorais. E esses antígenos são basicamente produzidos pelas células tumorais. Também temos os antígenos associados ao tumores, que são antígenos produzidos tanto pelas células normais quanto pelas células cancerosas, em que as células cancerosas produzem esses antígenos em maior quantidade. Temos os neoantígenos, que são antígenos produzidos especificamente por cada tipo de tumores e que são esses antígenos que basicamente são utilizados pelas vacinas à base de RNA mensageiro, dentre as quais a vacina russa, alardeada como a cura do câncer e que foi desenvolvida no direcionamento de combater a Covid-19, os antígenos carcinoembriônicos, que são antígenos de escape, que também diminuem a resposta imune, aumentam a resistência do câncer contra o sistema imune do organismo, de maneira que é nesse microambiente tumoral em que se ressalta a participação dessas vacinas. E no contexto das vacinas à base de RNA mensageiro, que são a última novidade em termos de cura do câncer, elas não são efetivas contra todos esses tumores, porquanto a sua atividade ela depende essencialmente dessa produção de antígenos pelas células tumorais, sendo que dentre esses tipos de antígenos que são mais efetivos no direcionamento de induzir uma resposta imune contra o tumor, se ressaltam os antígenos tumores específicos e os neoantígenos. E nesse contexto, conforme a localização e o tipo de câncer, se ressalta um ou outro, de maneira que para algumas localizações, essas vacinas, como as vacinas russas, são efetivas, como por exemplo no caso do pulmão, no caso da bexiga, alguns tipos de câncer de mama, alguns tipos de câncer de pâncreas, no carcinoma coloretal. Essas vacinas são bastante promissoras. Contudo, existem outros tipos de tumores em que esse microambiente tumoral, a produção desses antígenos de rejeição, não favorece o desenvolvimento, a utilização dessas vacinas à base de RNA mensageiro para a cura do câncer, dentre as quais se ressaltam os cânceres do ovário, alguns tipos de cânceres de mama, alguns tipos de cânceres do pâncreas, também alguns tumores cerebrais, como os glioblastomas e gliomas, dentre outros tipos em que essas vacinas, tais como a vacina russa, a vacina da BioNTech, dentre outras vacinas à base de RNA mensageiro, não são efetivas. No mais, eu sou o Dr. Antônio Schultz e esse é o canal Acadêmico e Político, Competência Acadêmica, Competência Política.